som. Tirei o áudio daqui e deixei só o Zoom. Tá, estão me ouvindo bem? No Estou te ouvindo Zoom? perfeito. Excelente. Cá também. Beleza, maravilha. É isso aí, Nath. Nossa última noite já dá saudade, mas tem surpresa, tem presente. Tem sim. Tem sim, exatamente. Léo, se você fosse resumir assim, em uma frase, qual o seu maior aprendizado nessa semana que a gente passou juntos aqui nessa marca com propósito, na semana de disrupção? Disruptível, é uma palavra. Pode ser? Top. Foi assim, uma elevação de nível muito grande, né? Estava falando isso aqui na pré-live com o pessoal no Zoom, porque eu não vejo só o Léo, né? Eu fico percebendo cada um deles, né? Olhar para o Bruno, o JP, a Nanda, o Gil, o engajamento do Gil, né? Assim, o que está sendo produzido na internet, o Marlon, Cássio, enfim, disrupção total para mim. Que massa, que massa. Ó, eu fico muito feliz com esse convite. Realmente, quando eu aceitei, a proposta era vir transbordar demais, gente. E hoje é o seguinte, hoje eu quero todo mundo comentando, hoje eu quero todo mundo fazendo pergunta, tá, gente? Então, assim, se existe uma forma de amar o Léo, amar a Natália, é fazendo pergunta e comentário, né, Léo? A gente se sente realmente privilegiado de ter essa turma aqui trabalhando com tanto engajamento. E quando a gente fala de marca com propósito, é uma construção. Então, hoje a gente vai trabalhar 2 decretos do poder da exclusividade, né? Quando a gente fala em exclusividade, a gente se sente assim mais querido nesse mundo, né? Ah, eu sou exclusivo. E é isso. Você que está aí do outro lado, você que está aqui na sala do Zoom, você é exclusivo, exclusiva. E não faz sentido ser diferente no seu negócio, na apresentação do seu serviço, naquilo que você decidiu fazer, mais do que dormir. Gente, é essa que é a proposta aqui. Sabe por quê? Porque, assim, se a gente fizer uma conta básica aí, se você tem dormido 8 horas no seu dia, você dorme pelo menos 1/3 da sua vida. Vocês têm noção do que é isso? 1/3 da vida? Mas aí, quando você está engajado, e muitas das vezes a gente entra num processo que seja CLT, que seja outro tipo de trabalho, mas aí você fica assim, eu estou trabalhando, eu tenho que produzir, e de repente você fica ansioso pelo final de semana, ansioso para tirar aquelas férias. A proposta aqui é você refletir e aplicar no seu negócio. Ter a coragem de deixar sua marca no mundo pelo que você entrega para o outro. Porque a partir do momento que você faz algo que você ama mesmo, que você vai lapidando esse talento que você já recebeu quando chegou aqui, sabe? Que você entende o seu propósito, aí você entende que não faz sentido, né? Ficar ali fechadinho em alguma atividade, tendo que produzir e pagar boleto, e acordar de novo, e comer, e dormir. Faz sentido, gente? É isso que é ser disruptivo. É você sair daquele processo que está todo mundo fazendo, que de repente você vê um efeito manada, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa. Você fala assim, opa, peraí, eu tenho um propósito nesse mundo. Eu vim aqui com um objetivo muito maior do que dormir, comer, pagar conta, né? Curtir o final de semana. Então, é você levar isso para a vida. Então, se você levar todos esses pilares que nós trabalhamos aqui para a vida, eu vou ficar muito feliz. E aí, de uma forma prática, o que eu posso começar a fazer hoje? Então, mesmo que você esteja em um outro processo profissional, que você tenha a coragem, a ousadia de aplicar esses conceitos naquilo que você faz ou naquilo que você possa fazer, que seja em um outro momento, sabe? Eu percebo que muitas pessoas fazem essa transição de carreira, ela começa aos poucos. Então, de repente, ela trabalha ali mesmo às 8 horas. Então, 8 horas ela está dormindo, 8 horas ela tá trabalhando. E aí, o que ela faz com o restante do tempo? De repente, você consegue ver ali nesse restante do tempo alguma forma de, peraí, eu quero pensar sobre a marca que eu estou deixando no mundo, porque eu não sou só aquele profissional. Lembra que a gente falou? Eu acho que nas primeiras lives a gente falou sobre você não é só aquele profissional, você não é só aquilo que você faz.
Então, essa que é a grande sacada. Falar de marca com propósito é, de repente, falar para você repensar a sua trajetória profissional e, ok, você já não está seguindo a manada, você está aqui construindo um negócio próprio, construindo um serviço, né? Entregando um serviço que é você que faz. Beleza, você está aqui a fim de construir o seu produto no digital, seu produto no mundo físico. Ok, você já entendeu que você vai deixar uma marca poderosa. Então, de que forma você vai dar esses primeiros passos? Essa foi a nossa proposta aqui. Então, desde já, agradeço novamente a oportunidade e agradeço também todos que estiveram presentes e alinhados e engajados aqui conosco, porque foi um grande prazer. E aí, Léo, hoje a gente tem 2 decretos, né, que são os que a gente deixou Eita, aqui para o Nath, final. eu queria só fazer uma menção aqui. Hoje, por um acaso, não é acaso, né? Nós falamos, eu e a Nanda à tarde, sobre resiliência e falamos também sobre constância, né? E quando nós falamos sobre constância, surgiu também, né, voltando um pouquinho mais, o movimento de disrupção, a gente percebe que é muito diferente quando a gente entende o que é meta, o que é objetivo, o que é propósito, né? Porque a meta e o objetivo, eu entendo dessa forma, como transitório, como algo que você vai concluir. Você vai criar várias metas. Agora, o seu propósito, foi o que você falou, ele vai ficar marcado no mundo, a tua meta não. O teu objetivo não. Agora, o teu propósito, mesmo quando você for para um outro patamar, espiritualmente falando, né? Aquilo ali vai ficar definitivamente gravado na história, né? E eu fiz uma menção, eu concluí a live justamente fazendo uma menção ao José do Egito, né? E ele, em momento algum, mesmo sendo o governador, né, do Egito, ele não perdeu o propósito de Deus na vida dele, né? Então, hoje ele marcou a história cristã, né, com o propósito dele, e não pelo simples fato, se comparado à espiritualidade, dele ter sido governador do Egito, né? E mesmo ele vivendo um meio que o induzia a abrir mão do Deus maior que é o nosso, né? Ele, em momento algum, ele abriu mão disso, porque ele tinha um propósito maior. Então, a marca dele ficou registrada na história em função de seguir exatamente o propósito de Deus na vida dele. Então, eu queria, hoje de manhã, eu finalizei a live falando isso, e hoje eu queria reiterar, abrindo a nossa live. Eu acho que, se quer uma referência de marca com propósito, tem vários outros, mas um que me marcou muito foi o José, né, do Egito. Ele foi governador, ele viveu um mundo onde eles exaltavam estatuetas e ele não deixou de amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Então, é assim que eu abro hoje. Eu acho que a marca de Deus em cada um de nós, ela tem que ser levada aonde quer que a gente vá. E isso realmente é propósito. Beleza, Nath? Então, eu queria começar assim hoje. Massa, excelente forma de começar. E sabe o que é interessante? Na hora que falo de José do Egito, eu quero falar com você que está aqui com a gente, ó, Vitor, Igor, Marlon, Jackson, José Paulo, Gil, Fernanda. Ai, gente, quem mais? Sintam-se todos amados e abraçados. O que acontece? A gente acha que para viver o propósito vai ser depois que eu fizer aquele curso poderoso. Para eu viver o propósito vai ser depois que eu me mudar de região, mudar para Alphaville. Vamos combinar, gente? Eu vou começar a viver o meu propósito depois que eu realizar tal atividade. Eu vou começar a viver o meu propósito depois que eu encontrar um parceiro poderoso do meu lado, que vai ter todas as habilidades que eu não tenho, a gente vai decolar junto. Gente, sabe o que acontece? José do Egito, a gente tem aqui um exemplo claro disso. Por quê? Porque para ele ser governador, para ele reinar, ele precisou passar pelo processo, aonde ele foi escravo, sim, aonde ele serviu quem estava no castelo, no palácio, sim. Então você entende que
que tem como você viver o seu propósito agora. Tem como você construir a sua marca com propósito agora. Não espera chegar aquele momento ideal. Aproveita agora para você desenvolver as habilidades que você precisa desenvolver, para você se conectar às pessoas que você precisa se conectar, porque as pessoas, cada uma delas carrega uma chave. Vocês sabiam disso? Isso é real. Cada uma das pessoas com as quais você se conecta, se você tiver entendimento e intencionalidade, né? Cada um carrega uma chave para você. Nada por acaso. Putz, mas essa mensagem foi para mim. Putz, mas essa habilidade é uma coisa que eu não tenho. Me conta aqui o Caminho das Pedras. Putz, mas essa indicação de livro é fantástica. Eu ainda não li, você tem toda a experiência. Putz, mas aquela determinada situação eu nunca enfrentei, você já viveu ela. Me conta mais. São chaves. Só que aí é muito interessante falar de José do Egito, depois a gente pode até ir citando mais exemplos ao longo da nossa live, mas é porque eu penso assim, tá, ele foi servir, né? Ele foi servir no castelo. E aí ele podia ficar emburrado, gente? Mas espera aí, eu não tenho uma promessa de ser rei? Mas espera aí, eu estou servindo? E ele poderia ter feito de qualquer jeito? Ele poderia ter feito assim, meia boca, sabe aquela coisa assim? Ah, vou fazer aqui só para fazer. Ele poderia, né? Só que não, ele fez com excelência. E aí, na hora de ser levantado como governador, quem foi levantado? Ele, porque ele tinha excelência e ele sabia administrar, ele entendia um pouquinho de cada situação, de cada processo ali dentro. Por quê? Porque ele viveu, né? Então, top. Achei ótima essa forma de começar. E hoje, nada é por acaso mesmo, né? A gente vai falar de propósito. Só que antes de falar de propósito, a gente vai falar de história. Porque são os últimos 2 decretos, se você quer ter uma marca exclusiva, se você quer viver a sua exclusividade aqui nessa terra, né? Então, tem que ter história e tem que ter também propósito. Vocês vão entender por que eu deixei o propósito final. E então, vamos lá na história. Vamos lá na história. Pessoal, um dos momentos assim mais incríveis da minha vida, uma das experiências mais incríveis que eu tive, foi quando eu atendi um coach, né? Estava fazendo o processo de coach com ele e perguntava, qual que é o seu sonho? Marcos, qual que é o seu sonho? Ele falava assim, olha, tenho um sonho de pegar a bike e ir lá para o Chile de bicicleta. Eu falava assim, putz, mas que sonho maravilhoso, eu acredito no seu sonho. E, de fato, eu acreditava nesse sonho. Só que, na minha mente, eu não conseguia visualizar ele sozinho, né, com tudo aquilo que ele precisava ter ao longo do caminho. Vocês imaginam? Vocês imaginam você levar tudo que você precisa para uma viagem aí de pelo menos 3 meses, né? Talvez até mais, porque você tinha que ir e depois tinha que voltar, né? E aí levando, de repente parando numa estrada, parando num posto de gasolina, parando em algum lugar para poder fazer uma refeição e se virando como? Tinha que ter um cobertor, não tinha? Tinha que ter algumas coisas, tinha que ter roupa, tinha que ter algumas coisas e tudo isso somado ao peso da bicicleta é o peso que ele carregaria. E eu sentia muita dificuldade de visualizar isso. Determinado momento, eu perguntando, né? Perguntando, Marcos, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu sonho? Ele O Zoom, tá todo mundo ok? Todo mundo ok no Insta, no Zoom, ouvindo a Nath? No Zoom? Não ouvindo a Nath no Zoom, me ouvindo apenas. Só estão te ouvindo no Instagram, o Zoom. Parece que a sua conexão ela falhou. Vamos tentar corrigir aqui. É assim mesmo, é a concorrência. Tá, você saiu do Zoom.
eu posso abrir aqui e eles estão te ouvindo. Eu vou tirar o fone e você vai falando e eles vão te ouvindo pelo Insta, ok? Se você voltar a conectar, deixa eu só tirar o fone aqui, que aí teu áudio fica... Eu posso colocar um fone também, sem problema. Estão ouvindo a Nath falar no Instagram, pelo Zoom agora? Então, Nath, vamos tentar fazer dessa maneira. Ninguém vai nos parar, somos imparáveis. Vamos lá, a Nath vai falar por aqui, eu deixo aberto aí, vocês vão ouvindo o que ela fala. Até voltar. E aí, pessoal, o que aconteceu? Eu achei que merecia um projeto, sabe? E pedi licença, Marcos, você me dá licença para a gente construir um projeto? E a gente vai construir um projeto mediante esse sonho, né? E ir atrás de patrocinadores mesmo, para poder arrecadar os recursos que a gente iria precisar para a viagem. E dentro disso foi o que nós fizemos, ele me deu todo o aval e nós fizemos. E, logicamente, eu me incluí também nessa viagem. E ao me incluir, eu listei aqueles sonhos que eu queria realizar, sabe? Só que, do contrário que muitos pensam, não foi uma viagem de passeio. Foi uma viagem que, para mim, era uma viagem a trabalho, essa história, um livro e tudo mais. Mas, além disso, tiveram muitos conflitos, sabe? Muitos conflitos da gente ter que mudar a rota no meio do caminho, da gente decidir passar por tal lugar, da gente conseguir algumas parcerias e a gente ter que retomar o que estava planejado. E ali demandou muita expertise na questão de negociação, sabe? Então, beleza, a gente vai fazer o que você quer, mas a gente vai fazer o que eu quero, sabe assim? De negociar as experiências que a gente queria viver, porque isso demandava a rota mesmo. E demandava, às vezes, alteração na gasolina, né, alteração dos lugares que a gente passaria e tudo mais. Foi uma experiência fantástica. Principalmente porque, às vezes, o próprio clima não estava favorável dentro do que a gente queria fazer, né? Então, teve um momento mesmo, assim, muito caótico, que foi na Argentina, no deserto. E lá a gente teve uma experiência, eu não sei se aqui alguém já viveu essa experiência, que é uma experiência de passar por uma tempestade de areia. Coloca aí para mim. Alguém já passou por isso? Alguém já enfrentou esse desafio? E por que eu estou perguntando? Porque foi justamente nessa tempestade de areia, onde a gente, logicamente, todos nós já estávamos bem estressados, né? Mas a gente podia ter cruzado os braços e falado, agora não tem como seguir. Tem como seguir, o que a gente vai fazer? Porque lá, quando tem tempestade de areia, gente, não dá para você enxergar nada. Então, os carros que estiverem andando também tem que parar. Todo mundo tem que parar. Tem que parar, Léo. Só que a gente estava no meio do deserto. A gente tinha que parar no meio do deserto. Como que a gente ia parar? E aí, nós encontramos ela era tipo uma vendinha e pedia abrigo. Só que essa vendinha no meio do deserto não era só uma vendinha. Não era só uma vendinha. Era a casa, era tipo uma venda, tá? Uma família. E eu lembro até o nome desses personagens, dessa família que acolheu a gente. Porque eles foram muito receptivos. Eles foram muito receptivos e nos receberam muitíssimo bem. Eu acho que agora deu certo. Eu acho que agora deu certo. Deixa eu só tirar o áudio daqui. Estão conseguindo ouvir a Nath no Voltou. Deu?
Certinho? Certinho. 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 Jussiane, seja super bem-vinda. E aí, o que aconteceu? No meio dessa tempestade, a gente podia ter parado e reclamado, e ficado ali quietinho, né? Vai fazer o quê? Só que o que a gente fez? A gente pensou numa solução, e a solução foi justamente pedir abrigo. Nesse lugar que a gente pediu abrigo, eu pedi para poder usar a cozinha deles e fazer um arroz, uma lentilha, né? Arroz com lentilha para a gente poder levar para comer na nossa próxima refeição. E foi muito bacana a questão da gente receber esse apoio, né? Uma situação interessante é que a moça que recebeu a gente, ela falou assim: nossa, você é brasileira, eu gosto muito de música brasileira. Só que todos os postos de gasolina que a gente estava passando, tá tocando muito Anitta. Muito, 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 muito. Uma música, assim, diferente, meio... Tem um nome específico, agora eu não vou me recordar. Mas é tipo assim, um dance, sabe? Assim, uma música muito animada. E todo lugar que a gente passava, tava rolando essas músicas dela. E aí eu falei assim, ai, meu Deus, ela vai falar que gosta de Anitta. E eu não tenho nada contra, não, tá, gente? Só não é o meu estilo. Mas a gente sabe que lá fora do Brasil, nós somos, né, assim, ela é muito conhecida. E eu falei assim, nossa, e ela falou que adora música brasileira. Eu falei, nossa, vai soltar uma Anitta aqui. E aí ia parar a nossa conversa, porque eu não ia ter muita coisa, eu não ia saber aprofundar nessa conversa com ela. E aí ela solta assim, nossa, eu adoro Tom Jobim. Vocês acreditam? Então, assim, eu fiz um julgamento, né? Uma coisa errada, porque eu julguei. Tá sem som, Jussiane. Instagram tá sem som, Léo. Para mim também não. Também não. O Instagram aqui tá normal. Aumenta aí seu volume, Jussiane, para você acompanhar. E aí, o que aconteceu? A gente teve um momento ali, foi uma tarde incrível, onde a gente conversou bastante, e aí rolou muito assunto, porque aí depois ela me falou que queria muito ler um livro de filosofia, e a gente foi entrando nesse assunto também. E olha que é jovem, sabe? Você era uma adolescente. E a gente conversou bastante, seguimos adiante. E uma das coisas que me veio muito é, primeiro, você ter a humildade. Por que eu falei que essa história me marcou? Porque você ter humildade e reconhecer quando você precisa de apoio, sabe? Então, a gente podia ter ficado ali escondido dentro do carro, né? Parado o carro em algum lugar e ficado quieto. Só que essa ousadia e essa humildade também de pedir apoio nos proporcionou uma tarde maravilhosa, onde a gente teve um ambiente ali, né, de alegria, de conforto que eu falo assim na alma, sabe? No sentimento de se sentir acolhido, se sentir amado. Foi um momento muito impactante. E mais do que isso, eu aprendi sobre não fazer julgamentos, porque era a minha percepção naquele ambiente que a gente vinha parando e sempre tocando Anitta, 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 e eu fiz um julgamento. E, de repente, aquela moça, ela tinha outro tipo de conteúdo a me entregar. Né? Então, assim, quais são as vezes que a gente deixa de aprender, que a gente deixa de se conectar ao outro, porque a gente fez um pré-julgamento, né? Porque a gente realmente julgou e falou assim, essa pessoa é outra vibe, porque vocês percebem que ali a Natália agiu até com uma certa arrogância. Depois eu fiquei pensando, e daí se ela gostasse de Anitta? Quem diz que quem gosta de Anitta não pode gostar de filosofia também, entende? Então, assim, sem julgamento nenhum, sem julgamento nenhum. E também, qual o fato a pessoa gostar ou não de um artista, ou ouvir ou não um artista, aonde que está escrito que os princípios dela foram afetados, né? Isso é só reflexão da gente, reflexão que eu fiz e eu estou puxando a minha orelha. Então, eu estou falando sobre isso. Pois bem, e aí hoje, o tema de hoje é falar de história. Vocês viram que eu fiz isso hoje? Contei uma história.
E agora a gente vai trazer à tona os tópicos nessa história, que é o que eu quero que cada um utilize aqui na hora de falar do seu negócio, na hora de passar uma mensagem, na hora de se posicionar na rede social. Então, vamos lá, não tinha como ser diferente, eu tinha que trazer na prática, né? Porque é assim que as coisas funcionam. Então, primeiro, é você humanizar. Eu poderia muito bem trazer aqui assim, ó. Gente, fiz uma viagem para o Chile, foi assim, fantástico. Encontrei uma moça e a conheci, e ela, a gente se fala até hoje pelas redes sociais e tudo mais, e um jovem, adolescente, faz filosofia. Ainda dei informação demais. Mas quando você conta uma história, isso prende a atenção do outro. Eu não sei qual que foi a sensação na hora que caiu aí no Zoom, porque não foi proposital. Essa parte não foi proposital. Mas, assim, no meio da história, desligou aqui. E aí, como é que vocês se sentiram? Como é que foi isso para vocês? Conta aí. Então, a primeira coisa, na hora que a gente está contando uma história, é humanizar. É trazer ali os personagens, fazer com que a pessoa entre, e aí, quanto mais detalhe você coloca, né? Você vai fazer essa pessoa se envolver no que você está falando. Então, se hoje eu vou falar do meu negócio, e eu falo de agronomia, eu posso falar, olha, a grama verdinha, aquela grama que recebeu chuva e fica aquele... Entende? Na hora que a gente conta uma história, que seja no momento de fazer um pitch, que seja no momento de trazer argumentação para o seu cliente, que seja na hora de trazer uma prova social para o seu cliente, isso conecta muito e existe um trajeto que a gente vai ligando. Quando a gente conversa de neurociência, é como se a gente ligasse alguns pontos, sabe assim? Na mente do seu cliente, do receptor, quem está recebendo essa mensagem, que vai fazer com que ele preste mais atenção, se sinta mais interessado por aquilo que você está trazendo. Então, segundo quesito aí, na hora de contar uma história, é você apresentar um conflito. Então, vocês viram que aqui nessa história, o conflito foi a tempestade de areia. Eu não sei qual que é a sua percepção mediante isso. Gente, foi um caos. Não dá para enxergar nada. E o carro não dá para enxergar nada. Você imagina ainda a bicicleta. Não dá para enxergar nada. É uma tempestade de areia. E sem falar nesses grãozinhos, né, que vêm para a gente. Então, assim, a gente ficou todo cheio de bolinha, porque realmente vinha, é muito estranho isso, nunca tinha passado por essa experiência. E aí, na hora que você monta um conflito, alguém aqui já assistiu algum vídeo ou algum filme, que seja alguma série, algum produto da Netflix, por exemplo, que não tenha conflito? Alguém já assistiu? Não tem, né, gente? Não tem. Já pensou você ir assistir um filme e aí só tem lá o mocinho beijando a mocinha, aí depois eles se casam e tá tudo bem, e aí tem filhos e tá tudo bem. Se não tiver conflito, não chama a nossa atenção. A gente não vai assistir até o final. A gente vai procurar outro. Tem que ter um conflito. O conflito é aquele suspense, o conflito é o que traz, uau, mas agora eu vou torcer para um ou para outro, sabe? O conflito, e aí na hora que eu falo conflito, pensa no seu negócio, o que é o conflito? Vitor, eu não sei com o que você trabalha, qual que é o conflito que tem no seu negócio? E aí a gente pensa que, de repente, contando uma história, só mostrando o lado positivo, ou só contando aquilo que existe de benefício no seu negócio, no seu produto, é o que vai gerar engajamento, o que vai fazer você decolar. E não! Assuma e fale do conflito, só que você não vai deixar quem está recebendo essa mensagem só no conflito, porque aí você vai gerar um problema, né?
Ele vai ter dúvida se vai contratar seu serviço ou não, se vai apostar no seu conteúdo ou não. Depois do conflito tem o terceiro passo, que é a solução. Então, olha só. Vamos trazer o exemplo de alguém aqui, gente? Vamos trazer o da Fernanda? Da Fernanda foi atender uma mãe. Foi atender uma mãe que está no processo, né, de alfabetização do filho. E aí ela grava um vídeo, ela traz esse conteúdo para a internet, falando justamente isso. Aí primeiro ela fala, mãe, você que está aí do outro lado, que está com seus filhos em casa nas férias, não sabe o que fazer, ela já humanizou. Ela vai para o segundo ponto, o conflito, né? Existe desespero na sua casa, as crianças estão em casa, estão te atrapalhando, você não consegue se concentrar no seu trabalho, e elas ficam entediadas, aí choram, isso deixa o seu coração triste? Mostrou o conflito. E aí, se ela desliga o vídeo e vai embora, acontece alguma coisa? Não acontece, ela vai contar a solução. Olha, eu criei para você um jogo para você brincar com seus filhos. Eu criei para você um cronograma de atividades que você vai realizar com seus filhos em casa e vai deixar as férias deles mais divertidas. Criei um produto agora para você, Fernanda. Entende? Então, ela humanizou a fala dela, ela não veio com aquele robô, sabe? Olha, compre meu produto, tá aqui meu produto, estou oferecendo meu produto. Ela humanizou e ela trouxe elementos da vida dessa mãe que está recebendo a mensagem. Depois ela apresentou o conflito, depois ela trouxe a solução. E aí tem o quarto passo, que é ativar os sentidos. Então, nesse quarto passo, o que ela poderia falar? No lanche da tarde, essa tarde chuvosa, que você passou com seus filhos em casa, e aí ela vai trazendo elementos para aguçar os sentidos de quem está recebendo. Quando eu falo assim, pessoal, a gente passou por uma tempestade, no viagem aqui foi péssimo. É uma forma de falar. Agora, se eu falo assim, gente, passamos por uma tempestade de areia, não foi qualquer tempestade, foi uma tempestade que tinha até grãozinhos assim que viam, pegava nas nossas peles, né? E aí deixava marcas. Quem estava de óculos não tinha condições de enxergar nada. Nossa, estava frio. Embora estávamos no deserto, estava frio, mas nós fomos aqui recebidos por um lugar quentinho, afetuoso. E lá eu fiz um arroz. Nossa, fritei o alho, fiz o arroz, fiz uma lentilha para a gente levar para o próximo. Vocês percebem? Quem aí conseguiu imaginar essa cena? Então, é na hora do seu negócio, na hora de falar o seu negócio, na hora de apresentar o seu produto, apresentar com propriedade que você sabe que quem está assistindo isso, quem está recebendo a mensagem, vai conseguir visualizar e vai conseguir entrar nessa história com você. Beleza. E aí depois nós temos o quinto ponto, que é repertório. O que é repertório? Oi? Claro, por favor. Então, eu acho que assim, você abriu o teu Zoom aí, não? Não, tá tudo aqui, gente. Caiu de novo, não. Não, o som do que eu estou falando no Zoom, acho que está saindo aí no Instagram. Diminui o teu som no Zoom. Isso. Agora foi. Não, está saindo ainda. Não, é só para fazer um adendozinho, eu acho que é importante entendermos o seguinte, como você mencionou, falar com propriedade. É prático quando a gente pega uma história de alguém e replica essa história de alguém. Agora, quando você vive aquilo ali, eu uso muito isso dentro da minha storytelling, né? Eu vivi aquilo ali, eu associei todo o aprendizado que eu estou tendo agora
há momentos que já passaram na minha vida. Então, isso acaba sendo fantástico, porque eu acabo falando com propriedade, não baseado em alguma coisa que eu assisti, que eu apenas pesquisei. Não que isso esteja errado, né? Muito pelo contrário, a maioria dos conteúdos que nós vamos adquirir ao longo da nossa vida vai ser algo contado por alguém, vão ser histórias de outras pessoas. Mas quando a gente associa essa história, esses conteúdos, à nossa storytelling, às situações que a gente viveu, aí entra exatamente o que você falou, né? Eu uso muito isso, às vezes, quando eu vou falar de determinadas situações que eu já vivi, estudei algo hoje e consegui fazer essa correlação, aí eu acho que isso é determinante para validar ainda mais a propriedade do que eu estou falando sobre aquilo ali. Então, quando a gente consegue fazer essa conexão, como você fez agora, eu acho que só para passar um pouquinho até mais de clareza, né? Então, a gente precisa validar demais essa nossa história de vida, essas associações, como a Natália frisou, principalmente, como você mencionou também, creio eu, quando você futuramente for fazer um pitch, quando você, de repente, tiver uma entrevista. É claro que ninguém está aqui para induzir ninguém a fazer entrevista mais de emprego, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos exemplificar de uma outra forma. Quando você for agregar valor a uma parceria, talvez, que você queira fechar, vamos pensar assim, em uma sociedade, uma empresa que você queira abrir, né? Então, ter a tua própria identidade, ter a tua própria história e associar justamente ao conteúdo que está sendo adquirido naquele momento. Só queria fazer esse adendo, que eu acho importante frisar isso bastante na cabeça de todos que estão acompanhando a gente, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Zoom. Top, topzíssimo. Exatamente. E na hora que a gente fala de propriedade, gente, vocês percebem que a gente ganha autoridade nisso? É nessa verdade? Por que foi colocado aqui repertório? Porque repertório não vem somente pela quantidade de livros que a gente lê, não. Na hora que o Léo fala assim, nossa, existem muito mais histórias, muito mais situações que a gente vai contar, o que a gente vai transbordar, porque a gente ouviu de alguém. Verdade. Agora, existe uma responsabilidade em mim, em você, de ter repertórios diferentes. Que repertórios diferentes são esses? Eu pegar meu carro hoje e ir lá visitar a fazenda e comer um dos melhores queijos que eu já comi. Não foi isso? Isso é ter repertório. É ter repertório. É, de repente, a Fernanda vir para Governador Valadares, conhecer o jardim, saltar de paraglider. É capital do voo livre, Fernanda. Tá feito desafio. Tá feito desafio, entendeu? É você fazer coisas que você nunca fez. Um dos nossos objetivos na viagem era assim, o que a gente vai fazer hoje que a gente nunca fez? O que a gente vai fazer hoje pela primeira vez? E existiram, assim, várias coisas, mas várias coisas. Até comer coisas diferentes que a gente nunca tinha comido, frutas, né? Então, assim, não, hoje a gente vai assistir esse nascer do sol daqui. Às vezes a gente estava no posto de gasolina, gente, mas era uma coisa que eu nunca tinha feito. Às vezes a gente dormia dentro do carro, era uma coisa que eu nunca tinha feito. Às vezes dormia numa barraca, fazia mesmo, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha feito. Em outros momentos a gente estava lá no restaurante, né? O maior restaurante da América Latina, Madalo's, lá em Curitiba. Uma coisa que eu nunca tinha feito, entende? O que eu estou querendo falar para vocês é que existe um preço que a gente paga quando a gente quer investir nesse repertório, porque senão a gente vai ser aquela pessoa meio sem graça, sabe? Sem sal, que fala sempre as mesmas coisas ou que traz sempre os mesmos exemplos. A gente precisa ter repertório. Então, repertório é assistindo filme, sim, é lendo livro, sim, é se conectando com pessoas diferentes e ouvindo histórias diferentes, sim, é de repente você abrir aqui e começar a ouvir um podcast diferente, sim, é acompanhando uma live e tendo esse compromisso da semana de disrupção como vocês, sim. Só que também eu tirando o meu bumbum da cadeira, que às vezes é confortável demais, só olhar a experiência do outro, mas é eu mesma criar as minhas próprias memórias. Repertório é isso. Ok, então, aonde que eu vou tomar o café hoje? Você pode simplesmente mudar, sabe? Não, hoje eu não vou tomar o café aqui.
Hoje eu vou colocar, sei lá, vou colocar uma mesa do lado de fora da casa e vou tomar o meu café aqui. E isso é tão sério que eu estou falando com vocês, que dentro do processo criativo, quem tem o hábito de trabalhar com isso, quem é mais dessa área, vai entender o que eu estou falando. Processo criativo, gente, ele muda assim, ó, estalar de dedos. Às vezes, só de eu sair e fazer uma coisa diferente, eu falo, putz, estou agora com a solução que eu tenho que ter um cliente, que não vinha de jeito nenhum. Estou agora com a ideia de um produto para poder lançar, olha, é assim que a gente vai fazer, e as coisas fluem. Mas é mágica? Não é mágica, é comportamento. É você se posicionar e fazer aquilo que precisa ser feito. Então, aqui nós estamos tendo esse caminho, sabe? De ligar ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. Quem for fazer, vai ter resultado. Isso pode ter certeza, mas tem que fazer. Não é só ler o livro, não é só assistir um filme. É depois, de repente, assistir o filme com alguém e falar assim, e aí, quais os códigos você pegou? E, às vezes, essa pessoa não precisa nem estar perto de você. Eu posso assistir aqui, ó, mandar uma mensagem para a Viviane. Ah, inclusive, quero fazer um convite aqui para a Viviane, viu, Léo? Da gente fazer uma live, tá? Será que ela vai topar? Ai, ai, ai. Então, assim, de repente eu assisti, Viviane, olha só, assisti um filme, assim, assim, assim. Quais os códigos você pegou? Olha os que eu anotei. Isso é disruptivo. E isso é aumentar o repertório. Beleza. Quem tem perguntas? Por favor, mandem perguntas. Deixa eu ver aqui, vocês mandaram alguma coisa no chat? Coisa no chat. No Insta, no Zoom não veio nada. A galera hoje está tímida, está nervosa, acho que está triste porque vai acabar a aula hoje. Olha que tem surpresa aí, hein? Beleza. Beleza. Pois então. Pois então. E aí, depois que a gente fala de história, é uma construção. A gente construiu, é o que a gente fala de storytelling, né? A gente construiu essa historinha, e aí, em muitos momentos, aí vocês vão falar assim, Natália, mas eu não sou escritora, eu não sou escritor. Natália, eu não sei contar história. Gente, você não chega em casa e conta para alguém o que aconteceu no seu dia? Você realiza uma viagem, conta para alguém? Se você faz isso, sim, você é um contador de história. E aí, hoje, o que a gente fala que é mais precioso na internet é você saber contar essas historinhas. Por isso que colocaram para a gente dentro do Instagram os stories. A historinha. O que você fez de manhã? Você acordou? Você tomou café ou não? Tem jejum? Fez uma oração? Fez uma dancinha? Quem é? Quem é que já viu aí as dancinhas que o pessoal faz logo pela manhã? É a história que ela quer contar. Fez a dancinha, aí passou o início da manhã, o que que fez? Foi almoçar, almoçou com quem? Comeu o quê? Stories é isso, é você contar essa historinha. Aí você pode trazer isso para o seu negócio. O que é a historinha que o seu negócio quer contar? A historinha que o meu negócio quer contar é que, aplicando aquilo do jeito que eu falo que é para fazer, dá muito certo, tem resultado. Olha aqui. Você vai trazendo esses elementos que nós colocamos aqui na construção da história para conectar com o público e vai apresentando seu produto, seu negócio, seu serviço, aquilo que você faz de melhor. Beleza? E agora, Léo, a gente tem o nosso segundo tópico, que é falar de propósito. O que você quer trazer para a gente aí de propósito? Então, Nath, eu queria só ressaltar mais uma questão, né? Porque qual a grande dificuldade, às vezes, que a gente encontra, né? É querer o tempo todo. Ontem eu ia até colocar isso na live da manhã com a Fernanda, né? Infelizmente, nós ainda, por mais que estejamos estudando inteligência emocional com N mentores que estão realmente há 5, 6 anos à nossa frente, nós continuamos querendo inventar a roda. E sai na frente quem entende que você não precisa inventar a roda. Eu vou contar a minha historinha, né? Que é o quê?
eu comecei a empregar o que eu estava aprendendo no meu físico, no que já existia. E hoje, quando eu me deparei com a Natália, como eu me deparei com o Gil, que eu busquei essa conexão com pessoas, e eu entendi que eu poderia potencializar primeiro o físico, que eu não estou nessa corrida dos ratos. E, sinceramente, eu acho que não tem um aqui que esteja nessa corrida dos ratos que a gente tanto fala. Eu acho que todo mundo tem uma história, tem uma vida consolidada, só que às vezes a gente se compara num período curtinho de 6 meses a pessoas que estão há 6 anos, a pessoas que estão há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Então, isso, né, traz, eu estava fazendo até um estudo voltado até para as mídias sociais, que se a gente não conseguir empregar isso dentro da nossa realidade do dia a dia, isso vai trazer para a gente umas frustrações gigantescas. Inclusive, tem pessoas que atingem esse patamar de milionarizar dentro das redes sociais, e o que essa pessoa ela acaba fazendo? Ela acaba não sabendo nem o porquê dela estar fazendo isso ali. Então, por que eu estou tentando passar isso para vocês? Às vezes, a gente busca incessantemente essa invenção de uma nova roda, e o que hoje eu exerço, eu vou usar 2 exemplos aqui clássicos, o JP e o Jackson. Eles simplesmente estão trazendo para o digital algo que já foi construído por eles. Você está entendendo? Só que qual a grande dificuldade? Às vezes a gente vai querer alcançar um patamar muito elevado num período muito pequeno de tempo. Então, por que a gente precisa caminhar com pessoas que estão falando e estão um pouco mais próximas do que a gente? Né? Porque essas pessoas elas não vão nos dar acesso. Essas pessoas elas vão nos conduzir a um aprendizado que elas já construíram. Então, não adianta eu querer andar de Ferrari, né, se eu não sei sequer manusear o controle para a abertura daquela Ferrari. Então, vamos colocar em prática tudo aquilo que hoje nós estamos aprendendo dentro do que já existe. E aí, gradualmente, nós vamos fazer a transição de carreira, ou muitas das vezes não, né? Muitas das vezes nós vamos conseguir exponencializar o que já existe, com a devida mentoria adequada, específica para aquilo ali, né? E aí, automaticamente, essa transição de carreira ela vai acontecendo naturalmente. Por que eu estou falando isso, gente? Mais uma vez. Hoje eu tenho pessoas me perguntando como que eu estou exponencializando o meu negócio simplesmente com tráfego pago. Então, eu não inventei a roda. A minha equipe técnica hoje que integra a minha comissão, ela está assustada da gente receber leads diários. São 2, 3 todos os dias. Um simples trabalho de tráfego pago que está sendo feito. Então, eu tenho muita paciência. Eu estava acelerado justamente para tentar fazer o que a Natália acabou de mencionar, em busca da terra prometida. Cara, mas por que a minha terra prometida ela não pode ser assim, aqui? Por que a terra prometida da Natália não pode ser em GV? Vocês estão entendendo? Então, nós estamos buscando algo que muitas das vezes está mais próximo do que a gente imagina. Às vezes a gente já está conectado, às vezes nós temos o acesso, só que incessantemente nós estamos buscando uma nova invenção da roda. E não é isso. Né? Então, é só para salientar aí que é mais simples do que a gente imagina. E às vezes eu vou pagar algo, e o Pablo Marçal ele fala muito sobre isso. Será que hoje, se eu tivesse condição de comprar uma Ferrari, né, eu conseguiria pagar a manutenção dessa Ferrari? Será que hoje eu conseguiria ter condição, pelo consumo de combustível que uma Ferrari exige de mim, será que eu teria condição, com o que eu ganho hoje, de fazer com que essa Ferrari pudesse sair da garagem? Ou ela ia ficar lá enfeitadinha? Então, é só para a gente refletir, para a gente analisar sobre os passos que a gente está dando. Com calma, acumula micro-resultados, né? Se conecta, pequenos, médios, grandes e gigantescos acessos. Então, vamos fazer o processo, vamos trabalhar passo a passo, vamos usufruir de cada dia da nossa vida, não querendo viver o Natal e o Réveillon. Temos ainda 6 meses pela frente. Então, vamos aproveitar cada diazinho desse, tá bom? É só uma dica aí que eu estou dando também. Peguem o código. Eu estou tentando ser até um pouco intencional também com o recado que eu quero passar para vocês, tá? Então, assim, peguem o código. Está muito claro e evidente para quem está com o coração aberto para construir e desconstruir. Né? Então, o momento é esse. Nós atingimos um patamar a nível de grupo, a nível de conhecimento, e é claro que vai se elevar em função dessa busca incessante pelo conhecimento, o conhecimento contínuo, que a gente enfatiza o tempo todo, porém, precisamos viver as fases
fase a fase. Vamos lembrar lá do videogame lá na infância. Quem jogou Atari aí? Lembra? Pegava aquele joguinho feio e aí ficava numa alegria danada, como quando passava da primeira fase, ia para a segunda, ia para a terceira. Virei o jogo. Quando eu virei o jogo, eu entro num outro patamar. Então, vira primeiro o joguinho do Atari, depois passa para o Super Nintendo, até chegar no PS5 ou no Xbox, que hoje são os videogames do momento. Tá bom? Fica o código. Beleza, Nath? Volta para você aí a bola. Top, Léo, gratidão. Exatamente. Gente, então agora a gente entra no segundo ponto, né? Que é propósito. Então, depois que a gente construiu tudo aqui, olha, a gente construiu, ó, a nossa identidade, o posicionamento, né? Construiu a identidade do negócio, né, especificamente. Então, a gente falou de identidade, posicionamento, segmentação, singularidade, voz, que no caso é a comunicação, movimento. Aí a gente chega na história e propósito. E falar de propósito por quê? Por que a gente fala de propósito? E aí, por que ele não estava lá no início? Porque, independente, existem 2 pontos aqui que eu quero trazer para vocês. Não importa aonde você estava ontem, porque hoje eu estou aqui, Léo, trazendo que a gente conseguiu nivelar esse conhecimento aqui em todos que participaram, que ficou com a gente, né, ao longo da semana. Só que não importa aonde você estava até ontem, aquele lugar que você estava até ontem, não importa. Ah, mas como assim, Natália? Você está jogando fora a minha história? Ai, 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 não. Não é isso. A gente honra aquilo que a gente tem, a gente leva na bagagem todos os aprendizados, mas aquele ponto que você estava até ontem não deve ser motivo, ou você não deve colocá-lo como desculpa, como ponto de desculpa, para não ter ainda realizado ou não fazer aquilo que precisa ser feito. E eu falo por quê? Tá tudo bem a gente não ter sabido disso antes, tá tudo bem. Foi tudo preparado para que a gente aprendesse muita coisa nessa semana. Agora, eu não posso utilizar o momento, o lugar que eu estava até ontem, como uma âncora para não seguir adiante. Porque é aquilo que eu falei no início. O mais bacana agora, o que vai me deixar assim mais feliz, confesso para vocês, é quando você pegar esse conhecimento e falar assim, Natália, olha aqui, lancei meu produto. Natália, olha só, direcionei minha rota. Léo, olha aqui, quero te mandar uma foto do que eu consegui alcançar. Porque se a gente pega tudo isso, escreve e fecha, gente, o que a gente está fazendo? A gente só anotou, né? E a gente tinha feito um combinado. O Léo gravou muito bem isso, tá, gente? Nós fizemos um combinado onde todo mundo concordou e não anotar mais nada, só tomar nota. Isso aí, Fernanda. E o tomar nota, ele vem de uma ação. Então, tomar nota, você escrever agora, sim, mas é fazer. Dá para fazer hoje ainda? Dá para fazer hoje. Ah, não, esse aqui eu vou deixar para fazer amanhã. Não, esse aqui é para semana que vem. Já está tudo no cronograma. É tomar nota e agir, gente. Então, só vai fazer sentido se a gente olhar para todo esse projeto que a gente consegue construir e a gente falar assim, uau, está alinhado ao meu propósito. A gente pode colocar todas as estratégias de marketing, as mais fenomenais. A gente pode pegar como referências os cases de sucesso mais incríveis. A gente pode olhar, pode ter uma mentoria dos players mais tops do mercado atualmente, mas só vai fazer sentido se depois eu olhar para o meu projeto todo e falar assim, uau, tem a ver com o meu propósito. Natália, o propósito então é a cereja do bolo? Não, o propósito é a base. Não tem como nem ter bolo se não tiver propósito. Pelo menos é isso que deveria ser, né? A gente sabe que, infelizmente, não é assim que as coisas vão se desenvolvendo ao longo da nossa vida, porque em muitos momentos a gente não tinha essa consciência antes.
Por isso que eu estou falando, aquele ponto que você viveu até ontem não deve ser desculpa para você não fazer daqui em diante. Porque se hoje a gente tem uma oportunidade de estar aqui, vivos, e cheio de saúde, e podendo fazer algo, que a gente assuma a responsabilidade também. Fala, quer dizer, quer saber de uma coisa? Eu vivi até ontem sem saber qual é o meu propósito, vivi até ontem realizando atividades, ou fazendo, ou me mantendo ocupado, sem produzir, né? Mas a partir de agora eu quero ser intencional, quero colocar isso tudo em algo que faz meu coração vibrar mais forte. Quero pegar esse conteúdo e assumir mesmo a responsabilidade de construir um produto. Quero aplicar nesse negócio que eu estou me aliando agora. Só que isso tudo só vai fazer sentido se tiver alinhado a seu propósito. E eu falo isso porque quando a gente está fora do propósito, é como se a gente estivesse andando em círculos, gente. Eu não sei quem é que já viveu isso e já teve essa experiência. Eu, particularmente, olhei para os meus resultados, olhei para os meus processos e falei assim, caramba, estou me sentindo andando em círculos. Por quê? Porque não está vivendo propósito. Aí a gente precisa tomar decisões. Desculpa, a gente precisa tomar decisões, ser firmes, saber falar não, porque para falar de propósito tem que saber falar não. E depois que você sabe falar não, você fala assim, uau, agora eu vou seguir meu propósito. Por quê? Muitas das vezes a gente tem uma tendência a dizer sim para todo mundo. Ah, o Gil me pediu uma coisa, eu sim, Gil, claro. Aí, o Bruno me pediu aqui, eu vou apoiar. Sim, Bruno, conta comigo. A Tânia está chegando agora, me fez um pedido, eu vou lá e digo sim. Só que, em muitos momentos, eu achei que quando eu dissesse não para o outro, eu fosse ser menos querida pelo outro, ou, de repente, o outro podia me achar, né? Podia fazer algum julgamento errado, equivocado da minha pessoa. E sabe qual foi a chave que virou aqui dentro? Todas as vezes que eu digo não para o outro, eu estou dizendo sim para o meu propósito. Ô, Léo, vai ter coisa que você vai me pedir que eu vou ter que te dizer não, tá? Eu não quero te ofender. Não é porque eu sou má. É porque, primeiro, eu tenho que dizer sim ao meu propósito. Então, de repente, o Vitor vai me fazer um convite que não tem nada a ver com o meu propósito. Eu, com muito carinho, vou agradecer, Vitor. Obrigado pela oportunidade, mas não tem a ver com o meu propósito. E aí, eu digo não, assumindo essa responsabilidade, porque eu já disse sim anteriormente para o meu propósito. Só que enquanto a gente não sabe disso, Natália, não sei qual é o meu propósito, você está falando, eu estou pensando aqui, tem uma vozinha aqui dentro me falando que eu ainda não sei o meu propósito. Então, eu oriento você a mergulhar em si e descobrir esse propósito. E mais do que isso, né? Muitas das vezes a gente tem um pensamento assim, eu vou dormir hoje e amanhã, putz, vou encontrar meu propósito. Ou então vai chegar aqui em casa uma correspondência, eu vou abrir e vou ver, uau, meu propósito está aqui. E não é bem assim que funciona, gente. O propósito, ele não é um lugar aonde você vai chegar. Ele é o processo que você vive fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu escrevi um material, é um produto, que são 7 passos para você desvendar seu propósito. Só que eu quero dar um spoiler aqui para vocês. Você só vai encontrar seu propósito se você se encontrar com aquele que te criou. Porque o propósito não é meu, não é seu. É bem massa isso. É ele que vai te revelar qual é o seu propósito. E aí, quando a gente mergulha em si, mergulha dentro de cada um de nós, né? Se nós somos imagem e semelhança dele, nós estamos mergulhando nele, para começar.
Acho que o Pablo postou alguma coisa nesse sentido hoje. Eu falei assim, putz, se as pessoas lessem essa frase, entendessem a preciosidade do que está escrito aí, muitos iriam correndo buscar pelo autoconhecimento. Porque ainda há pessoas que acham que é perda de tempo, ainda há pessoas que acham que, não, eu prefiro comprar alguma coisa física, né? Ainda há pessoas que têm resistência a fazer esse investimento. Mas na hora que você mergulha em si e descobre que tem em você, nada mais é do que um mergulho que você está fazendo no próprio Deus que te criou. E aí, por que eu estou falando que é ele que revela? Ele revela o propósito e você vai começar a fazer essa leitura. Mas espera aí, quais os meus talentos? Lembra que eu falei? Quais os talentos, quais as minhas habilidades? O que é um dom que eu recebi? O que é especial? O que eu tenho de especial? E aí a gente vai vendo que esse propósito, ele já foi trilhado lá atrás, mas a gente não enxergava. O propósito não é a cereja do bolo. É a gente entender que o propósito, sem propósito, o bolo não deveria nem existir. Fez sentido? Ó, tem o pessoal do futebol entrando aí, Léo. Então, assim, falar de propósito, a gente ter esse momento, essa intimidade, sabe? Pode falar. Tá sem áudio, Léo. Prazer. Estão me ouvindo agora? Sim. Não? Então, entrou o Alexandre Souza, ele foi atleta do Cruzeiro, ele jogou a Copa São Paulo, inclusive, o ano passado. É um prazer tê-lo aí, um grande abraço aí para o Alexandre. É um cara que tem uma história aí monumental. Eu vou chamar ele para uma live em breve, mas vai ser lá dentro da página do Aldeia, para falarmos especificamente do futebol e contar um pouquinho dessa história desse cara aí, que é algo fora do comum. Top. Então, eu queria convidar aqui, ó, cada um tirar um tempo para mergulhar aqui e receber a revelação desse propósito. Porque, de fato, a gente ter uma marca com propósito nessa vida é a gente fazer aquilo que quem nos criou nos chamou para fazer. E muitas das vezes a gente olha para a grama do vizinho e acha que é ela mais verdinha. A gente olha para o talento do outro e acha que, nossa, mas é tão fácil. A gente olha para a história do outro e fala assim, putz, mas por que eu não tive aquelas oportunidades? Será que alguém já pensou assim, gente? Aí, na hora que a gente mergulha em nós, a gente percebe, uau, como eu estava sendo ingrata, como eu estava sendo ingrato. Olha que oportunidade incrível que eu tive, né? Então, fica aí uma tarefa para cada uma mergulhar no seu propósito, certo? Tem pergunta, gente? E aí, Léo? Como é que foi para você? É bem provável. Então, é bem provável que muitos já estejam diante do seu propósito, né? E a busca pela invenção da roda não faça com que você consiga identificar. Isso aconteceu comigo durante 20 anos, tá, gente? E eu acho que o que aconteceu agora até do Alexandre que eu mencionei, eu vou ter a oportunidade de contar a história dele em algum momento aí da minha história, né? Então, para mim, é um enorme propósito saber o que era a vida desse menino com 8 anos de idade e o que é a vida desse menino hoje, né? Em virtude de Deus ter me possibilitado viver o meu propósito e empregar na vida dele de outros adolescentes, crianças, enfim, que passaram por minha vida, né? E estão passando cada dia mais. Então, isso é fantástico. Às vezes é Deus mesmo, né? Em um momento, ele raramente entra, ele entrou, parece até que saiu, mas é justamente para validar o que a Nath está falando. Eu vivo meu propósito está diante de mim já ao longo de 20 anos, e às vezes eu não enxergava, né? Eu não olhava como propósito, eu achava que era só mais um professor, mais um treinador,
ensinando meninos a jogar bola. E aí, quando você percebe ao longo dos anos que é muito mais do que isso, e hoje a gente consegue, através do digital, estar exponencializando isso, aí, gente, o céu é o limite, né? Então, essa é a nossa ideia, esse é o nosso propósito, e vamos para cima. Maravilha. Léo, o que a gente faz agora? A gente abre para o pessoal do Zoom falar e o áudio vai sair aí no Instagram? O que você acha? O que você acha? Então, acho que é isso, né? Todo mundo aí se colocar rapidinho, que a gente já está estourando essa 1 hora, né? E a Natália também vai trazer ainda surpresinhas, junto com o Léo. Sim. E é mais ou menos isso. E eu gostaria muito, teria o maior prazer, realmente, dessa galera aí que dedicou o seu tempo, a sua vida, né? A estar conosco aqui, né? São minutos preciosos que eu tenho certeza que nunca mais irão voltar, mas que eles podem muito bem ser, assim, transformadores na vida de cada um, que dedicou um pouquinho, como está sendo na minha, como está sendo na da Nath, estarmos aqui com vocês, olhar para o rosto de cada um aí todos os dias, isso nos fortalece, nos faz irmos sempre adiante, né? Então, essa é a ideia. Depois eu vou finalizar também um pouquinho mais de José do Egito, né? Para a gente poder finalizar aí. Hoje eu estou inspirado em falar do José, então eu quero finalizar falando sobre ele mais um pouquinho aí também, tá bom? Agora fiquem à vontade, alguém aí para perguntar, alguém para fazer considerações. Não é isso, Nath? Exatamente. Alguém quer falar, gente? Tem alguma pergunta? Então, já que ninguém fala, eu falo. Começa. Uhum. Foi uma semana bem agitada, né? Foi bem proveitosa. Pareceu uma viagem que não estava programada e que apareceu e que nós aproveitamos para fazer coisas diferentes, né? Eu aprendi bastante coisa. Tentei fazer o meu melhor. Aprendi coisas que eu nem imaginava que, sabe? Tem coisas que eu não sabia fazer mesmo, hoje mesmo, né? Fiz coisas assim que tem que fazer, faz e pronto, para poder movimentar, né? E fazer coisas diferentes. E meu propósito, ele é que eu entendo, né? Percebo que ele não é um propósito meu, né? É um propósito que bate na minha cara toda hora e eu fico enrolando, né? E que tem que ser colocado no digital, né? Eu já fiz isso no dia a dia, mas o momento agora é de fazer algo diferente, né? Isso que tem que ser feito o mais rápido possível, o mais rápido possível. Mas eu estou muito, muito feliz de ter aprendido coisas novas, ter feito coisas novas, né? De ter me jogado, né? Porque não foi um negócio assim, se eu ficasse pensando muito, eu não tinha feito metade do que eu fiz. A verdade foi essa, né? Se jogar e sem se preocupar com o resultado, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que vai achar, não vão achar. Fiz, pronto. Falar para a Elizabeth, olha, eu acho que vou fazer assim, assim, assado. Ela e pá, pum, faz e pronto. Porque se fica organizando, pensando, não sai, né? Ele hoje disse, acho que eu vou fazer a barba primeiro. Eu falei, não, vai sim fazer barba mesmo. Foi sim, porque senão fica, porque tinha um monte de coisa para fazer, né? E pareceram imprevistos no meio do dia que não estava, que eu tive que sair, resolver. Então, assim, eu estou satisfeito, mas amanhã outra coisa de nova vai ter que ser feito e sempre mais pontual para esse propósito ser cumprido com uma excelência, né? Porque senão fica uma coisa, o que foi feito é jogado fora. Esse é o meu modo de pensar.
Porque não adianta fazer as tarefas, fazer isso, fazer aquilo, e ficar por isso mesmo. Não, não. Tem que ser aproveitado e aproveitar da melhor maneira possível. Eu agradeço ao Léo, à Natália, a todos que estão aqui, ao Gil que abre essa sala, que faz todo o meio-campo, a todos que se colocaram, e eu aprendi algo com todos vocês. Tá bom? Um abração. O Gil é o 10 aí desse time, né, cara? Ele fica só pescando e daqui a pouco ele vem. Maravilha. Gente, eu quero falar, então, aqui também. Eu quero agradecer a vocês dois pelo aprendizado, pela oportunidade de ter falado todas essas coisas que a gente... Vou falar por nós, mas vou falar por mim, que eu aprendi bastante coisa também, viu, Nath? Obrigada por você existir aí na minha vida, né? Porque, nossa, foi... Obrigada, Léo, também. Obrigada a todos do grupo, mas obrigada a vocês dois aqui que transbordaram tanto na minha vida. Eu sou muito grata por vocês existirem. Eu estou muito feliz pelo projeto que eu estou com o Léo à tarde, né? Estou muito feliz mesmo, estou muito feliz com a mentoria que eu vou lançar junto com a Nath. E assim, eu acredito que esse está sendo o meu propósito. Quando eu olho um pouquinho para trás, eu falo assim, nossa, o que eu fazia e agora o que eu faço, entendeu? Então, teve uma transformação, e eu já falei isso, mas eu vou ser repetitiva. Eu olho e falo assim, eu sou realmente capaz, né? Eu sou capaz de lançar uma mentoria, eu sou capaz de fazer um projeto, eu sou capaz de fazer lives. Obrigada a vocês por estarem assim, segurando na minha mão, caminhando comigo, me ensinando. E o Léo, ele faz uma coisa muito bem, que é toda vez que eu estou fazendo uma coisa de errado, ele vai no privado, no Instagram, no WhatsApp, Nanda, faz isso, não sei o quê, sabe? É assim, sabe chamar atenção no offline, não para todo mundo ver, entendeu? Ele faz bastante isso comigo. E é legal, e a Nath também, nossa, fazendo, outro dia ela falou assim, Fê do céu, já é meio-dia, mais de meio-dia, eu não fiz nada ainda, mas eu estou correndo atrás de umas outras coisas para gente e tal, assim, gente, cada um na sua aqui, mas eu quero agradecer realmente, vocês sabem do que eu estou falando em particular, mas obrigada a vocês por existirem na minha vida, eu sou muito grata pela vida de vocês, tá? Eu amei essa semana. Gratidão, também estou amando. Quem Top, mais? Nanda. Top demais, Nanda. Tem mais gente querendo falar. Posso falar? O Zé Paulo levantou o dedinho aí, eu vi. Eu também queria agradecer, primeiro, ao transbordo da Natália e do Léo, nas lives, né? A organização de todo o sistema, do Gil, do Marlon, do grupo, e também a oportunidade que eu tive aqui na semana passada de fazer meio que de improviso e por acaso, minha primeira live em collab com o Dr. Jackson. E eu estava assistindo a live como ouvinte, e aí, por não sei qual motivo, né? Mas a gente sabe um motivo, um propósito daquele que está lá, né? A Fernanda, que era para entrar em collab com ele, não conseguiu entrar, e eu estava assistindo, o Jackson convidou, falou quem quisesse candidatar, eu me candidatei, deu certo, eu entrei. Foi uma experiência muito boa. Eu já tinha feito, acho que umas 3 ou 4 lives sozinho, mas é totalmente diferente você fazer em collab. Só de você ter uma pessoa junto, te apoiando, e, né, no assunto, no propósito, você já se sente mais seguro, é melhor. Como diz o nosso mentor maior, né, o mentor de todos aqui, o Pablo Marçal, andar junto, formar time, prospera. Sozinho é muito difícil. Ele, segundo ele, nem prospera sozinho, né? Acho que você pode até ter uma vida, mas uma vida muito rasa e muito menos propósito e menos prosperidade. Eu não estou falando de prosperidade material, não. Estou falando de prosperidade no sentido de a sua vida ter mais propósito, ter mais
retorno, né, no sentido de desfrute, como ele também fala. E agradecer a Fernanda, que também fez uma collab comigo, aceitou fazer, que era para ser uma collab que era para ter sido feita com o Jackson. Eu fiz com a Fernanda. Foi muito bom. Ela me pegou numa pergunta no meio da live, meio que de surpresa. Eu estava falando sobre a Bíblia, né? Sobre as mensagens do reino. Ela me fez uma pergunta do Antigo Testamento. Eu não sou muito bom no Antigo Testamento, me deu um branco na hora, mas isso é muito bom porque são as dificuldades, né, e as provas que nos fazem crescer, né? Se a Fernanda só ficasse assim na live, a live inteira, só batendo palma para mim, o que que eu ia crescer, né? E isso, as dificuldades, as provações que a gente passa aí, principalmente no ao vivo, né, nos fazem ver aonde que a gente precisa melhorar sempre, né? E é melhorando a cada dia que a gente vai crescendo e aprendendo. Como diz o Pablo, quem aprende não depende. E é isso que a gente quer, não depender. A gente quer aprender e fazer. Né? Como disse o Isso. nosso amigo Cássio Reis, que infelizmente não está aqui hoje conosco, apenas faça. Ele coloca até no nome dele, né? Na live, no cadastro dele, né? Apenas faça. Então, vamos fazer, gente. Muito obrigado pela oportunidade, até de falar aqui agora. Até mais, estamos juntos. Excelente. Mais alguém, pessoal? Boa noite. Eu quero falar também, claro, essa noite maravilhosa aí que esses dois governantes, Léo e Natália, estão entregando esses conteúdos aí e dá umas interrogações assim e faz a gente realmente repensar, né, em alguns processos. E isso é que nos move, né? As perguntas e pessoas como Léo e Natália para realmente impactar aí a vida de todos nós que estamos aqui. Então, gratidão por esse movimento e vamos aprendendo um pouquinho mais para que possamos, então, espalhar isso aí, né? Conhecimento e sabedoria. Top. Maravilha, gente. Estão me ouvindo? Eu queria só comentar um pouquinho pela simplicidade e singeleza que você trouxe, esse formato de contar a história. Nós sabemos que tem vários métodos que as pessoas ensinam como contar. A docilidade e a singeleza, ela trouxe nas suas palavras no formato. E com o Léo, ele é carioca, e ele é para frente, os cariocas são para frente mesmo, são assim, né? E já é. Então, isso, parabéns, eu não consegui acompanhar a semana inteira, mas hoje eu fiz questão de parar aqui, porque eu tenho feito também uma live todos os dias de provérbios. Na verdade, eu tenho lido provérbios o ano inteiro, né? Então, termino o mês e eu continuo, termino o mês e continuo, né? Então, mas eu achei muito incrível o jeito que você trouxe a estrutura. Então, a simplicidade e a singeleza vai mais profundo. Por isso que Jesus falava muito em forma de parábola, para que a singeleza entrasse no coração de todos. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Gostaria muito de ter acompanhado a semana inteira, mas eu tenho bastante compromisso também. Mas hoje eu pude parar e dar ênfase nisso. Maravilha. Maravilha. Mais alguém? Podemos seguir? Ô, Vitor, não sei como é que é a sua live aí, não, mas me coloco super disponível para a gente bater um papo, hein? Quem sabe rola uma live. E eu tenho uma surpresa para você. Se você não conferiu todas as lives, ficou salvo. Você pode assistir, tá? Então, a gente vai colocar os links lá, né, Léo? No grupo. Mas olha só. Maravilha. Agora é o seguinte. Quero agradecer a todos. Sintam-se todos amados, abraçados.
Gil e Marlon, sem vocês não seria possível. Gratidão, assim, pelo apoio digital mesmo, sabe? De estar abrindo a sala, de estar preparando. Muita gratidão. Fernanda, nossa, tem surpresa, tem muito convite aqui para fazer, que eu não sei nem por onde começar. Então, com a Fernanda, nós temos uma mentoria voltada para mães empreendedoras, tá, gente? Então, não tem só a mentoria, como um grupo do WhatsApp. Então, é só pedir o link. Eu acho que depois a gente pode colocar no grupo para quem quiser acompanhar, quem quiser passar para alguma mulher estar conosco, que a proposta é justamente isso. A gente está compartilhando assuntos, né, que são comuns, e dores também, e soluções também comuns, né, a mães empreendedoras. O Cássio não está aqui presente, mas já convido vocês. Nós teremos uma semana aí, viu, mano? Tá bem top, vou falar. Nós teremos uma semana de conteúdo aí falando sobre mente milionária, gente. Vocês acreditam nisso? Então, vamos mandar o convite também para vocês. O conteúdo é baseado no livro O Segredos da Mente Milionária. Então, é uma surpresa. Vocês vão receber todas as informações, tá? Mas eu não posso deixar de falar, né? Que é uma oportunidade bacana de falar para vocês. E nós temos um convite também aqui para vocês, para quem ainda não conhece o meu trabalho, me chama lá no direct, que eu quero apresentar. Mas eu quero dar parabéns aqui ao Marlon, porque a gente fez um desafio aí de 7 dias, e a proposta era crescer o perfil em 20%, e ele conseguiu um crescimento de 38%, mais de 38%, gente. Isso é muito massa, né, não? Tem que dar os parabéns. E olha só, o que acontece? Lembra que eu falei que a importância de você aí do outro lado fazer as tarefinhas e marcar a gente, lembra? Lembra que a gente falou isso, né? A gente falou isso aqui várias vezes. Então, aí agora chegou o momento de presentear. Ai, Léo. Chegou o momento de presentear. Então, quero dizer aqui que a gente vai ter os presenteados. E um dos presentes já está até aqui, mas calma aí, aguenta a mão que eu tenho mais novidade. Outra novidade é que vocês estão falando que gostaram bastante do conteúdo, né? Vocês falaram o tempo inteiro, estão gostando do conteúdo. E agora foi mais um momento para vocês colocarem essa opinião. E nós preparamos com muito carinho um super workshop que vai acontecer dia 29. Né, Léo? Você quer falar ou eu falo? Como é que é? É um workshop, super workshop, que vai acontecer dia 29, tá, desse mês. Vai ser num sábado e vai ser das 8 horas da manhã até as 13 horas. Então, é um workshop mesmo, gente, de imersão. Vai ter tarefa, conteúdo e vocês vão receber o conteúdo. Eu acho assim, a gente pode mandar o banner no grupo, Léo? O que você acha? Porque está muito massa. Então, a gente vai continuar, a gente vai aprofundar esse trabalho da identidade. Oi, também. Oi? Oi? Beleza. E a gente vai aprofundar essa nossa fala de identidade e, principalmente, trazer essa marca para o digital. O que a gente percebe? Se chama o workshop Primeiros Passos no Digital, que é justamente para a gente dar o start. Assim como o Marlon fez o processo de análise de perfil, entrou no desafio 7 dias para dar um start. E assim, Marlon, não vai parar. Você viu que deu resultado, você foi comprometido, realizou todas as tarefinhas. Estou muito feliz com o seu resultado. Você não vai parar. Da mesma forma que existe esse trabalho, quando a gente realiza a análise de perfil, nós preparamos para vocês um conteúdo dentro desse workshop, que vai tratar a identidade, mas a gente vai trazer isso para o digital, os primeiros passos para o seu projeto sair do papel.
O que a gente quer aqui é se apoiar, sim, e continuar transbordando, sim. Então, a gente vai ter tarefa e tem que estar muito disposto, gente, porque a gente vai estar junto numa frequência altíssima, né, Léo? Dia 29 de julho, das 8 às 13. Vocês vão receber o banner aí. e aí tem como fazer inscrição. Só que as vagas são limitadas, então, assim, já corre, já garanta, porque vai ser realizada numa sala do Zoom, as vagas são poucas. Para a gente conseguir dar atenção, né, a todo mundo. Quer falar, Léo? Não, não, exatamente isso, né? E a gente vai pedir justamente para que vocês possam estar compartilhando isso, né? Com pessoas que não tiveram esse acesso, com pessoas que talvez não tenham esse entendimento. Eu depois também vou fazer uma revelação sobre o meu perfil, depois que eu comecei a disrupção com a Natália, mas eu vou botar lá, que é coisa fora do normal, tá? Então, assim, eu estou com views muito elevado, estou com um número de seguidores assustador, então eu vou fazer bonitinho, vou mostrar para vocês o que essa moça está fazendo aí nessa parceria, nessa conexão que a gente teve em apenas uma semana, troço de meio de maluco mesmo, tá? Então, depois eu vou passar para vocês lá nos grupos, vou mandar lá no Instagram, tá bom? Quem está acompanhando aí meu perfil já deve estar dando uma olhada, né? Há 2 semanas atrás, como estava o meu perfil, e hoje como ele está. Então, é muito em virtude de algumas dicas de uma semana de desafio. Olha que eu não consegui cumprir totalmente, mas exponencializou de modo assustador. Eu fiquei assustado, tá? Ô, Então, tem Nath, toda uma estrutura, viu, gente? Vocês recebem um cronograma, tudo certinho. Oi. repete para mim, por favor, exatamente o que vai ser o workshop, vocês vão trabalhar quais temas exatamente? Por Vocês vão receber gentileza. tudo, o banner já está pronto, vocês vão receber tudo. Você quer ler aí, Léo? Ah, não, tudo bem. Não, então tudo bem. Aí vocês postam. Beleza. Mas é Nath, basicamente eu não consigo ler porque eu estou no notebook. tá. Tratar identidade e os primeiros passos no digital, para a gente startar o seu negócio, seu produto, seu serviço. Uhum. Tá, Tá bom? legal. Vou passar tudo para vocês. Beleza, gente. E aqui a gente vai fazer uma entrega, né, assim, de premiações. Então, sintam-se muito amados, mas é com muito carinho, tá bom? É Então, um nós mimo, é um temos... mimo. É É um um mimo, é mimo. um mimo. Aham, é o mimo. Então, nós temos o top one. Tem o top one. Aquele realizou tarefa, postou um monte de coisa, fez tudo que a gente pediu certinho. Mas aqui, antes da gente falar do top one, parabéns a todos que fizeram, né? Teve pessoas que não fizeram assim todos os dias, todas as atividades, e teve gente que foi lá e falou, não, fiz errado. Não fez errado, tá certo, tá sempre certo. O que você fez, sabe assim, saiu do conteúdo e foi para a prática. Isso é muito legal. Então, toca os tambores aí, Léo. Faz um barulho aí de tambor. Maravilha. Gente, quem vai ganhar esse presente? Vai com muito carinho. Vou me mandar o endereço, tá bom? Olha, é o livro que eu mostrei. E vai com dedicatória, com muito carinho. É o Jackson! Parabéns! Parabéns! Boa leitura. Espero que você Obrigado, fico muito feliz, muito faça grata. muito feliz. Muito feliz com a sua participação, seu engajamento, Não, né? foi um prazer estar com vocês. Tá bom? Só Muito que eu obrigado. vou falar uma coisa. O Zé Paulo e Bruno também vão ganhar, só que vão ganhar a versão PDF, tá? Vou liberar para vocês. É um carinho mesmo, porque vocês também se dedicaram, né? Então vale a pena. Muito obrigado, agradeço. Muito gentil da sua parte, viu? Muito, muito, muito obrigado. Beleza. E aí, Léo, finalizamos? Finalizamos. Finalizamos, sim. Deixa eu só fechar.
O áudio. É o seu áudio. Então, eu queria finalizar, assim como eu fiz hoje com a Fernanda, né? Fazendo uma menção a essa referência bíblica aí que a gente tem, que é o José, né, do Egito, e nos mantermos sempre firmes, né? Porque quem conhece a história dele, né? Acho que todos aqui têm essa... Eu não vou me aprofundar muito para não ficar longo, mas ele, inclusive, ele foi rejeitado pelos próprios familiares, pelos irmãos, né? Ele foi vendido, ele foi jogado num buraco, e isso, em alguns momentos, vai estar acontecendo com a gente, não pelos irmãos, mas pelas pessoas próximas, né? De repente, nós vamos nos afastar ou vamos romper com pessoas, às vezes, que são muito amadas, que estão muito próximas da gente, mas a gente precisa entender que é para um propósito maior, e às vezes eu vou ter que me fechar mesmo, eu vou ter que me isolar. E seria impossível, com todo o amor que o pai dele tinha por ele, que isso fosse feito pelo pai. Então, precisou, né? Não sei dizer se pesar a mão de Deus naquele momento para um propósito maior, creio que sim, que tudo é providência, e não foi o pai, mas foram os irmãos, né? E a perseverança dele, o propósito, eu acho que é algo também que precisa ser referência na nossa vida. Ele, em momento algum, ele desistiu do propósito dele, né? Se tornar uma pessoa digna, muitos desesperados, descontrolados emocionalmente, talvez tentariam contra a própria vida, que é uma situação completamente desumana, e ele se tornou escravo, ele foi até o Egito, ele se tornou um funcionário de uma pessoa relevante naquele momento, e ele, infelizmente, né, através de uma mentira, ele se tornou um prisioneiro, e ele mesmo dentro de uma prisão, ele conseguiu governar. Então, o Pablo, ele bate muito nessa tecla, eu acho que serve para todos nós. Eu acho que quando a gente começa a passar por essas crises, hoje eu falei isso também na live e volto a reiterar, né? O próprio pescador, quando ele está com o seu barco de pesca em alto mar, ele enfrenta as tempestades de frente. Se ele enfrentar de costas, se ele virar as costas para a tempestade, seu barco vai virar. Se ele ficar de lado, as ondas vão também virar o barco dele. Então, ele tem que enfrentar de frente, não tem jeito, não tem como fugir da tempestade. Se é propósito de Deus, se é tempestade, José também fez isso. Quando ele mesmo dentro de uma prisão, né, ele clamava ao Senhor para dar força e ele continuar, tá? E foi onde ele governou ali dentro da prisão. Foi onde ele realmente ganhou força. E quando eu falo para vocês incessantemente, quando chegar próximo do faraó, lembre de mim, o faraó pode ser você. Eu não estou me referindo a Pablo Marçal ou qualquer player desse que seja. O faraó é você. Então, por isso a constância, por isso o time, por isso o pensamento em grupo. Nós estamos numa caminhada, hoje eu falava isso no início da live, estamos todos nós entrando numa frequência muito elevada, e as conexões elas estão acontecendo. Então, a qualquer momento, vai haver realmente uma conexão muito poderosa que vai fazer, às vezes até mesmo dentro do nosso próprio segmento, nós exponencializarmos de forma tão grandiosa dentro do nosso segmento, que vai fazer com que a gente precise desse time conectado com a gente. Então, se vai ser o Léo, eu lembro que eu falava isso incessantemente para os meus atletas, e às vezes eu tinha 30, 40 dentro de um treinamento, e eu falava assim, ó, daqui deve sair um jogador profissional. E era doloroso para mim falar isso. Mas, ao mesmo tempo, quando cada um olhava para dentro de si e falava assim, esse jogador profissional pode ser eu, aí fazia toda a diferença na vida daquela pessoa. E muitos dali não se tornaram profissionais, mas se tornaram pessoas dignas. Então, muitos de nós não vão se tornar um Pablo Marçal, mas nós vamos crescer de forma tão grandiosa que todo o nosso propósito a gente vai poder viver, transbordar e edificar a vida das pessoas. E foi justamente o que aconteceu com José, né? No momento que ele assumiu a governança do Egito, entrou naquela crise tremenda que todo mundo conhece, e foi onde ele pôde acolher não só a sua família, foi onde ele pôde acolher todo o povo que vivia naquela região, independente de crença, independente de acreditar no seu próprio Deus, né? Então, ele não foi, o que a Natália hoje foi muito feliz na colocação dela. Ela não tem que julgar alguém pelo fato daquela pessoa gostar da Anitta, e assim como ela não tem que exaltar alguém pelo simples fato daquela pessoa gostar de uma música lírica que seja, uma música clássica. Então, as cascas, muitas vezes, elas nos enganam. Então, eu reitero, a história de José do Egito, em todos os âmbitos,
é algo que nos remete à prosperidade, remete ao caminho que a gente está buscando, que é a governança. É governar sobre todas as coisas que Deus nos deu nessa terra maravilhosa que a gente tem para viver. Mas é vivendo as suas prisões, é vivendo as suas mazelas, as suas adversidades a cada dia e dando graças a Deus por tudo aquilo, porque pode ter certeza, né? No momento que ele foi jogado na prisão, no momento que ele foi jogado para fora da família por intermédio dos próprios irmãos, Deus o edificou lá na frente, porque tinha um propósito maior. Então, eu acho que isso tem que ficar muito frisado na nossa mente. Nós estamos numa jornada, nós estamos num time muito poderoso, e eu tenho certeza, se cada um abençoar diariamente, não só com as suas orações, né, mas com qualquer movimento que seja tomado, o poder que a gente tem nas nossas mãos é o que eu falo, não é o bordão mais do Pablo Marçal, né, de vamos tocar o terror no mundo, mas que nós vamos fazer essa terra tremer. Não tenham dúvida disso. E já estamos fazendo. Tá bom, gente? Então, essa é a minha mensagem final. Um beijo no coração de cada um. Pode ter certeza que vocês, na minha humilde concepção, se tornaram uma grande família. Nesse período todo de disrupção, eu também tenho minhas tribulações, eu também tenho minhas adversidades, mas vocês não têm noção. Quando eu abro essa internet aqui, eu me desconecto de tudo que está ao meu redor, de todos os problemas que tem para se resolver, e eu foco apenas aqui. Sabe por quê? Porque essa frequência de vocês não tem preço. Essa energia, o olhar de cada um, essa troca, não tem preço. Pode ter certeza disso. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Seguimos firme na disrupção com o Marlon e com o Cássio, correto? E que outros aí se habilitem a estarem vindo para a disrupção, a estarem trazendo pessoas. Quando surgiu a ideia do ecossistema da disrupção, assim como é o parceiro Jogo da Vida, é justamente para daqui a pouco nós estarmos com isso aqui tão grande, né? Eu tenho certeza que o que vai ter de pessoa para estar conectando uma semana na outra, trazendo conteúdo, trazendo transbordo aqui, é algo que a gente não vai ter mais controle. Pode ter certeza disso. Beijo no coração de todos. Nath, Só ajustar, Léo, só ajustar que o Cássio está com a... Para podermos curtir a nossa noite de sono, com a graça de Deus. Oi? Me ouvem? Viu? Vai para o print do Zoom. Só para complementar, você falou Marlon e o Cássio, e como ele já está com a agenda com a Natália, com a agenda cheia, aí eu vou fazer o transbordo de sexta. Posso até compartilhar a tela aqui, se quiserem, desejarem, já para dar o próximo engajamento. E aí eu vou fazer essas 5 aulas, não sozinho, porque vocês vão estar aqui, né? Então, eu dou essa continuidade aí, e falando sobre necessidades, relacionamentos, autoridade, integridade, e seguindo nesse movimento aí. Sigo à disposição, qualquer dúvida, só me chamar. Maravilha, Marlon. Se alguém se habilitar e quiser encarar essa jornada aí com o Marlon, posso fazer o convite? Estou fazendo, né? Não posso nem pedir live. Se tiver alguém aí que se habilita, vamos para dentro, gente. A collab, ela sempre funciona que um impulsiona o outro, não que o Marlon não toque sozinho, vai tocar com facilidade, já vem fazendo lá no grupo há muito tempo, né? Então, quem tiver disponibilidade aí, vão para esses 5 dias aí com o Marlon, que eu tenho certeza que vai ser top demais. Se não, me habilitem. Se for para fazer só de auxiliar, assim, eu me candidato. Para auxiliar o Pronto Marlon. aí. Boa, Marlon, perfeito. Aí o Marlon me dá umas dicas aí sobre o assunto, o que vai ser abordado, o que eu posso ajudar. Já está na tela, Compartilha JP. aqui a tela, ó, Semana da Disrupção. Só que é o seguinte, você estava acostumado de segunda a sexta. Eu vou tocar de amanhã até terça. Então, vamos aí falar sobre esses pontos importantes do desenvolvimento humano para que possamos aí fazer um ano de 2023 ainda melhor. Então, vamos aí falar de necessidades, relacionamentos, do social, da autoridade, do integrativo. Se prepare que tem exercício, tem bônus, tem pitch, tem tudo que tem direito. Que top, hein, irmão? Que top, cara. Amei. É sensacional, cara. É demais, demais, demais.
Top. Gente, gostei de Sasha, hein? O conteúdo tá fenômeno. Muito bom. Ô, Tá vendo? Marlon, eu tô vendo aqui, você Tá colocou o horário caprichado, hein? Você colocou o horário das 4 horas da tarde? 4 horas da tarde, sexta, sábado e domingo. E aí, segunda e terça, por conta do dia da outra agenda que eu já estou retornando, aí das 20 e Ah, 25. tá. Então 4 horas amanhã. Fê, Ah, é um horário. disruptível, Fê. Fê, é Não, disruptível isso. não, beleza, eu só tô. Não, eu só Eu quero tô. ver quem vai ter a coragem de botar alguma coisa de madrugada. Eu sou meio maluco, hein? Rapaz. Olha, olha, hein? E ainda vai ser uma mentoria diferente, porque vocês estão me acostumando a ver pausadamente, falando terapeuticamente. Eu quero trazer algo diferente, mais impactante e realmente trazer vocês para A cara do Gil, a cara do Gil. e O Gil, agora o Gil pirou. A cara do Gil, gente, vocês Agora o Gil perderam. pirou, hein? Imagina E a eu O quero Gil Marlon vai realmente fazer a vendo em mim. diferença aí. E fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer boot, se quiser fazer Uau! meditação, vamos Gente, eu vou chamar você no destravar aí privado, totalmente. Marlon, depois. Desligando Uau! aqui, eu vou te Ô, chamar no Marlon, será privado. uma hora de programa, né, no caso, né? De Não live. necessariamente, eu não quero me prender a 1 hora, não. Até nesse movimento é interessante, por que temos que ficar 1 hora, né? A É gente fica disruptivo, né? travado de que tem que ser conteúdo de 1 hora. Muitas vezes a fixação, o movimento de disruptivo mesmo é de talvez em 20 minutos, 30 minutos, mas que seja algo que possamos acessar e executar. Esse é o propósito. Uau! Ó, nossa, hoje batendo 2 horas aí, ó. Top. Agora que eu olhei o tempo. Maravilha, gente. E Ó, olha, e Maravilha. quem nossa alegria, acompanhar, né? ó, De já vou darem soltar um vontade de ir spoiler aqui. embora. Quem acompanhar, fizer os exercícios, tudo certinho, pode ganhar uma constelação online, tá? Ela é Ai, R$ 250, se quiser, qualquer tema, a gente põe no campo e vai para a solução. será que eu Uau! ganho, gente? Será que eu vou ganhar? Gente, Olha é só. disruptivo, tá top demais. Mais alguma coisa, Léo? A gente vai encerrar. Tira um print. Chegaram a fazer o Zoom? Quem consegue? Senão eu tento bater aqui. Gil faz, não faz, Gil? Foi. Top. Oi? Top, Quem? gente. Gratidão. Então, a gente vai se vendo nessa agenda, né? Que a agenda tá caprichada, hein, gente? Nossa, Que beleza. é isso aí. Gratidão. E agora é avançar. Vamos Obrigado para o a próximo. todos aí, viu? Obrigadão. Valeu, gente. Valeu, Obrigado, dupla. Natália, Valeu. pelo livro, pelo mimo. Obrigadão, um abraço. Tchau, bom Tá, estar com vocês. excelente, gente. Tchau, Tamo tchau. junto. Até mais. Boa noite. Tchau, boa noite. Nossa, aqui, né? No Instagram. Boa noite, Gil. Um abraço. Tá.